E chegamos então à leitura da semana 9. E é então o Pardieiro Gorbeau e a Caça Tenebrosa, a Matilha Silenciosa. O livro quarto, que é o Pardieiro Gorbeau, ele é um tanto curioso, né? Porque a gente vai ter a descrição desse local, né? No velho bairro de Marché-Chauveau, não sei. Difícil francês, né? Enfim. Mas um casarão feio e velho. Mais pra frente diz que a porta nada mais era que um conjunto de tábuas carunchadas, toscamente unidas por travessas semelhantes a achas mal aparadas. Abria-se diretamente para uma escadaria de degraus altos, sujos, mal seguros, cheios de pó, da mesma largura da porta, podendo ser vista da rua uma escada de mão, desaparecendo na sombra entre duas paredes. Os carteiros chamavam a esse pardieiro de número 5052, mas era mais conhecido no lugar sob o nome de Pardieiro Gorbeau. Aí vem toda uma descrição sobre o lugar, o nome, e a gente pula, porque não vamos discutir sobre isso, né? Porque não é relevante, eu acho. Pode ser em algum momento para alguma outra coisa, mas não para, enfim. Sério, né? Victor Hugo é isso. Vamos pro capítulo 2, Ninho para o Mocho e a Cotovia, né? Então a gente vê que foi diante do Pardieiro Gorbeau que Jean Valjean se deteve. Com as aves silvestres, escolheu esse lugar deserto para ali construir seu ninho. E aí a gente tem, então, a nova residência de Jean Valjean e Cosette, né? É uma parte muito legal, né? Principalmente essa primeira descrição aqui, que eu vou ler para vocês, é claro, porque ela é muito legal. Tirou do bolso do colete uma chave mestra. Abriu a porta, entrou, tornou a fechá-la com cuidado e subiu as escadas, sempre carregando Cosette. No alto da escada, tirou do bolso outra chave com a qual abriu outra porta. O quarto em que entrou era uma espécie de sótão bastante espaçoso, mobiliado com um colchão estendido no soalho, uma mesa e algumas cadeiras. A um canto, um fogareiro com as brasas acesas para aquecer o ambiente. A luz da rua iluminava vagamente o interior daquela pobre sala. No fundo, atrás de uma separação envidraçada, havia uma cama. Jean Valjean levou a criança até essa cama e a deitou, sem que Cosette acordasse. Acendeu uma vela. Tudo estava preparado desde a véspera sobre a mesa, e como no dia anterior, pôs-se a contemplar Cosette com um olhar cheio de êxtase, onde a expressão de bondade, de ternura, quase chegava à alucinação. A menina, com a confiança tranquila, própria da extrema força e da extrema fraqueza, adormecera sem saber em companhia de quem se encontrava e continuava a dormir sem saber onde estava. Pequena pausa para dizer que ela sentia tanto medo da casa, né, dos Thénardier, ela era tão maltratada, ela não se importa em absoluto de ir embora com uma pessoa que ela não tem ideia de quem seja. Porque ela não tem... O Jean perguntou o nome dela, ela respondeu e ficou por isso, né? Ela não fez perguntas a ele, só ele fez perguntas a ela. E quando surge essa oportunidade dela ir embora com ele, ela só aceita, porque ele agiu de forma bondosa com ela, né? Carregou o balde, então ela tem esse histórico de ações, que pra ela é o suficiente, de que ele é um bom homem, talvez. Mas... enfim, continuemos. Jean Valjean curvou-se e beijou-lhe as mãos. 9 meses antes, beijara as mãos da mãe, que também, ela, acabara de adormecer. O mesmo sentimento doloroso, religioso, pungente, enchia-lhe o coração. Ajoelhou-se aos pés da cama de Cosette. O dia já ia alto e a criança dormia ainda. Um pálido raio do sol de dezembro atravessou as janelas do quarto, projetando no forro longos fios de luz e sombra. De repente, uma carroça pesada, rodando pela rua, sacudiu o casebre como um furacão que soprasse, fazendo-a estremecer de alto a baixo. Já vai, senhora! Gritou Cosette, acordando sobressaltada. Já vai, já vai! Saltou da cama, com as pálpebras ainda meio fechadas. Tanto era o sono, estendendo os braços para o canto da parede. Meu Deus! Onde estava a Soura? Disse. Abriu então os olhos e viu o rosto sorridente de Jean Valjean. Ah, é mesmo, disse a menina. Bom dia, senhor. As crianças, não sendo mais do que felicidade e alegria, aceitam facilmente e com familiaridade a alegria e a felicidade. Cosette viu Catherine ao pé da cama, tomou-a nos braços e, enquanto brincava, fazia 1001 perguntas a Jean Valjean. Onde estava? Paris era muito grande? Madame Thénardier estava muito longe? Ela não iria voltar? Etc, etc. De repente exclamou. Como é alegre aqui! Era um casebre horrível, mas Cosette sentia-se livre. É preciso que eu varra? Perguntou enfim. Brinque, disse Jean Valjean. É uma cena muito simples, né? Mas muito tocante em vários sentidos, né? É o encontro dessas duas almas que se completam de alguma forma.
E um fio de esperança pra Cosette, né? Que enfim encontra alguém que pode cuidar dela. Acho que pra gente já é o suficiente. Já aconteceu tanta desgraça nesse livro que né, a gente já tá feliz. E aí a gente tem, né, no capítulo 3, a aliança de duas desgraças faz uma felicidade, que é justamente, né? Se fosse 3 também daria, né? Fantine daria um triângulo perfeito, assim. Os 3 fazem sentido juntos. Mas, enfim, a nova vida dos dois, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais desse dia a dia que acaba se organizando, né? E aí a gente tem um vislumbre também da alma de Jean Valjean, né? A gente tem esse brinde aí. Logo em seguida diz o seguinte: algo de novo invadia-lhe a alma. Jean Valjean jamais amara alguém. Havia 25 anos que estava só no mundo. Nunca havia sido pai, ou amante, ou marido, ou amigo. Nas galés era mau, triste, casto, ignorante e perigoso. O coração deste velho grilheta ainda se conservava cheio de virgindades. A irmã e os sobrinhos não lhe deixaram senão uma lembrança vaga e longínqua, que acabara por desaparecer quase inteiramente. Fizera todos os esforços para tornar a encontrá-los, e não conseguindo, esquecera-os. A natureza humana é assim. As outras emoções ternas de sua juventude, se é que as teve, caíram num abismo. Quando viu Cosette, quando a adotou, libertou e levou consigo, sentiu uma vida nova. Pequena pausa para o libertou, né? Parece a palavra perfeita para definir. Mas voltamos. Tudo o que havia de paixão, de afeto no seu íntimo despertou, concentrando-se naquela criança. Ficava ao lado do leito em que ela dormia e estremecia de contentamento. Sentia uma emoção quase materna, desconhecida até então, pois é uma coisa ainda obscura e agradável a grande mudança que se opera em qualquer coração que comece a amar. Pobre velho de coração jovem. Como, porém, tinha 55 anos e Cosette tinha apenas 8, tudo que poderia ter havido de amor em toda a sua vida se fundiu numa espécie de inefável clarão. Era a segunda aparição de candura que se lhe deparava. O bispo fez surgir no seu horizonte a aura da virtude, Cosette, a aura do amor. Os primeiros dias se passaram nesse deslumbramento. E aí tem essa coisa dos dois se conhecendo, e é muito legal, né? Acho que é pelo que a gente estava esperando já há algum tempo, né? Mais pra frente diz assim: o instinto de Cosette procurava um pai, como o instinto de Jean Valjean procurava um filho. Encontrar-se, para eles, fora o mesmo que se descobrirem um ao outro. No momento misterioso em que suas mãos se tocaram, ligaram-se inseparavelmente. Quando suas almas se avistaram, reconheceram a mútua necessidade que uma tinha da outra e se abraçaram fortemente. E aí as semanas se passam, a gente vai acompanhando e eles vivem felizes, né, por esses dias. Mais pra frente a gente tem uma frase que é uma das mais geniais desse capítulo, que é: Cosette não estava mais vestida de trapos, estava vestida de luto, saíra da miséria para entrar na vida. E aí ela começa a se tornar realmente uma pessoa, né? Diz também que ela chamava pai e não o conhecia por nenhum outro nome. Passava horas e horas vendo-a vestir e despir a boneca, ouvindo suas histórias. A vida agora parecia-lhe cheia de interesses. Os homens pareciam-lhe bons e justos. E assim segue, né? A gente, então, em seguida fica sabendo um pouco mais da vida prática, né, dos dois. Então o Jean não saía durante o dia, ele esperava o sol começar a se pôr para sair, né? Mas ele não era tão cuidadoso assim, né? Ele dava esmola pros mendigos e acabou sendo conhecido como o mendigo que dá esmolas, porque a aparência dele continua sendo de pobre, né? Mas ele acaba então criando uma reputação para si, o que é bem perigoso. Outra coisa que ele escorrega, né, e acaba acontecendo, é que a mulher na pensão onde ele fica, né, que aluga o quarto para ele, acaba vendo ele descosturar a bainha do sobretudo dele. E é justamente lá que ele guardava a fortuna, né? Então ele descosturou esse sobretudo, colocou lá dentro as notas de dinheiro e costurou de novo. E sempre que ele precisava, ele descosturava e costurava novamente. Acabou que ela viu ele fazendo isso e depois apalpou esse sobretudo, descobrindo que era lá, então, que ele guardava os tesouros dele. O que é, no mínimo, muito suspeito, né? Independente se você é pobre ou rico, guardar dinheiro na roupa é meio esquisito. Mas, enfim. E aí, acontece, né, uma coisa muito
Triste, porém esperada, porque não podia dar muito certo, né? Numa das noites que ele sai na rua, né, e acaba dando uma moeda para um mendigo que ele sempre dava dinheiro, ele acaba levando um susto e reconhecendo nesse mendigo uma pessoa muito conhecida. E aí diz o seguinte: Jean Valjean dirigiu-se a ele e lhe deu a esmola habitual. O mendigo levantou de repente os olhos, encarou fixamente Jean Valjean e depois baixou depressa a cabeça. Esse movimento foi como um raio. Jean Valjean estremeceu. Parecia-lhe ter entrevisto a pálida luz do lampião, não o rosto calmo e piedoso do velho Bedel, mas uma pessoa terrível e muito conhecida. E a gente vai descobrir que era realmente Javert, né? Dias depois ele escuta passos à noite, né, perto da porta. Ele escuta alguém entrar na casa e depois parar perto da porta dele. E ele começa então a desconfiar que o Javert tá no seu encalço, né? Ele estava certo também. Ele resolve fugir então da casa, levando Cosette. Depois que ele descobre esse novo inquilino, né, que acabou indo para lá. E assim começa o nosso livro quinto, né, Caçada Tenebrosa, Matilha Silenciosa. Eu achei esse título, assim, uma coisa genial. Porque é justamente o que vai acontecer, né, uma caçada tenebrosa. Esse livro inteiro, ele vai ser um livro muito, assim, eu achei muito interessante. Eu achei que foi um dos livros mais legais até agora, porque é todo um capítulo de perseguição, né, são 50 e poucas páginas, ou talvez até menos que isso. Mas a gente vai ter essa perseguição do Jean Valjean pelo Javert, né? Então ele fugindo com Cosette, Javert atrás dele, com outros membros da polícia, e tentando capturar ele, né? De verdade. É uma coisa assustadora, a gente fica, né, sem respirar em alguns momentos. E apesar de ser bastante descritiva, e não ser tão ágil, não é, sei lá, não é um filme de ação de Hollywood, né? É uma cena de ação, sim, mas ainda, né, num romance do século XVIII. Mas genial, né? Dá um respiro na leitura incrível. E o fim desse encontro é magnífico. Mas então Jean Valjean resolve fugir com Cosette, né? E não sabia para onde ele estava indo. Diz assim: Jean Valjean não sabia mais do que Cosette a respeito de seu itinerário. Confiava em Deus como ela confiava nele. Parecia-lhe também que alguém maior o levava pela mão. Julgava-se orientado por um ser invisível. E isso vai fazer todo sentido no final, né? Havia alguns dias aconteciam coisas estranhas. Resolveu não voltar mais ao pardieiro Garbeau. E aí começa, né, uma grande perseguição pelas ruas de Paris. E a gente vai ver ele andando, então, nessas ruas, né? Ele vai acabar perto de alguns muros sem saída, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Acontece uma série de coisas, assim. Ele cruza com os policiais várias vezes. E aí tem um capítulo que chama Fugas à Palpa delas, que é uma palavra ótima, porque os lampiões estão todos apagados, é claro. E o que é mais difícil para a fuga, mas também ajuda ele a se esconder no breu, né? E, enfim, ele consegue encontrar um muro, né, onde ele pode escalar, e aí ele dá um jeito de subir com Cosette, e lá do outro lado eles se encontram em segurança. Essa é um resumo bem grosseiro. Esse é um capítulo genial, que eu acho que, mesmo se você não estiver lendo Os Miseráveis, estiver vendo só os vídeos, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão dando essa roubadinha, e tudo bem. Esse é um capítulo muito genial para ler. Se tiver o livro aí, pare e lê. É muito legal mesmo essa fuga dele. E aí ele consegue subir nesse muro, enfim, e aí, no finalzinho, Jean deixou-se escorregar ao longo do telhado, sempre segurando Cosette. Chegou a Tilha e pulou para o chão. Fosse por medo ou por coragem, a menina permaneceu calada. Suas mãos estavam um pouco feridas. E aí, o próximo capítulo é começo de um enigma, e é genial, porque essa cena dá um toque muito Victor Hugo à narrativa. Ele se encontrou ali num lugar, uma espécie de jardim, né? E aí ele tá observando, tentando descobrir onde ele foi parar. Quando ele volta para conversar com Cosette, né, para ver como que ela tá, ela acabou dormindo encostada numa pedra. E o Jean chama ela e ela não acorda, né? Então ele chama ela, a menina não abriu os olhos. Sacudiu-a com força, nem assim Cosette acordou. E ele ficou com muito medo dela morrer, né? E a respiração dela estava fraca, prestes a se extinguir. Então ele lembra daquele homem que ele viu e ele segue esse homem, né? O homem do guiso. Ele vai até esse homem e pede, né? Pede não, ele meio que intima, né? 100 francos. É assim que ele aborda o homem. O homem se assustou e levantou os olhos. 100 francos, repetiu Jean Valjean. Se me der asilo por esta noite.
Então, é claro que a primeira reação dele é encontrar um lugar para Cosette se aquecer, né? E aí tem uma das cenas mais geniais desse livro, né? A lua iluminava em cheio o rosto espantado de Jean Valjean. Ora, mas é o Sr. Madeleine, disse o homem. Tã. Esse nome pronunciado daquela maneira, aquela hora, naquele lugar desconhecido por um homem desconhecido, fez Jean Valjean recuar. Esperava tudo, menos aquilo. Quem lhe falava era um velhinho corcunda, coxo, vestido quase como um camponês, com uma joelheira de couro na perna esquerda, da qual pendia um guizo bastante grande. Não se lhe via o rosto escondido nas sombras. Entretanto, o homem havia tirado o chapéu e exclamava comovido: Meu Deus! Como é que o senhor veio parar aqui, Sr. Madeleine? Por onde conseguiu entrar? Caiu do céu, por acaso? Nada há de estranho. Se algum dia o senhor tiver de cair, só poderá cair do céu. E em que estado se encontra? Sem gravata, sem chapéu, sem casaco? Quer saber de uma coisa? Quem não o conhece ficaria assustado. Em mangas de camisa. Meu Deus, os santos agora estão ficando loucos. Mas como conseguiu entrar aqui? As palavras seguiam-se ininterruptas. O velhinho falava com uma volubilidade campesina, sem nada de inquietante. Tudo havia sido dito com um misto de estupefação e bondade natural. Quem é o senhor? Que casa é essa? Perguntou Jean Valjean. Essa é boa, exclamou o velho. Eu sou aquele que o senhor mesmo colocou aqui, e esta casa é a mesma em que o senhor me empregou. Mas como, não me reconhece? Não. E como é possível que o senhor me conheça? O senhor salvou minha vida. Voltou-se um raio de lua, desenhou-lhe o perfil e Jean Valjean reconheceu o velho Fauchelevent. E quem era esse senhor, né? Ah, disse Jean Valjean, é o senhor? Sim, me lembro bem, ainda bem, exclamou o velho, quase repreendendo. E que faz aqui? Cubro os melões. O velho Fauchelevent, com efeito, no momento em que Jean Valjean se aproximara, segurava um pedaço de esteira com o qual cobria os melões. Já tinha coberto alguns, pois havia quase uma hora que se ocupava desse serviço, o que o obrigava a fazer aqueles movimentos observados por Jean Valjean do telheiro. E aí, quem é esse cara, né? É aquele senhor que o Jean Valjean salvou debaixo da carroça. E uma das coisas mais incríveis desse encontro, né, dessa armação que o Victor Hugo faz pra gente, é justamente como ela fecha um ciclo, né? Foi justamente salvando esse senhor, né, o senhor Fauchelevent, que o Jean acaba se denunciando pro Javert, né? Ele era o senhor Madeleine, tem o acidente da carroça, esse senhor fica preso embaixo, e aí o Jean tá lá tentando pagar alguém para se levantar a carroça, né? Ninguém vai, enfim, ele levanta. E aí Javert tem certeza de que o senhor Madeleine é Jean Valjean. E aí justamente agora que ele tá se lascando, porque não tem onde se esconder, tá fugindo, ele vai ser pego, e aí ele resolve pular esse muro. Quem ele encontra do outro lado, né? O senhor Fauchelevent. Então é um ciclo, né? Ele foi denunciado por causa desse homem, ele acaba salvo por causa desse homem. E os três, né? O Jean, o Fauchelevent e o Javert acabam nesse ciclo. Eu achei, assim, é uma das coisas mais geniais do livro, pra mim. Enfim, se você bem se lembra, o Madeleine naquela época, né? O homem machucou a perna, ele não poderia mais trabalhar, ele perdeu a carroça, o cavalo morreu. E aí ele manda trabalhar como jardineiro num convento, né? Essa é a posição de trabalho que ele arruma para o senhor Fauchelevent. E ele vai ser, então, um jardineiro no convento de Petit Picpus. E é lá que os dois acabam se encontrando, né? Jean Valjean foge e encontra pessoas conhecidas pelo caminho, né? E aí, mais pra frente, os dois conversando, né? O Jean acaba pedindo duas coisas pro jardineiro, né? E aí ele pergunta: o que, senhor Maire? O que me faz pensar que ele não tenha ficado sabendo de toda a história, né? Do senhor Madeleine ser o Jean Valjean, enfim, por estar dentro do convento, talvez não ter muito contato externo, porque ele fica isolado, porque lá tem irmãs, né? Então ele fica isolado das meninas e das irmãs que moram lá no convento, para que eles não se encontrem por ser homem, né? Então, provavelmente esse é um homem que é uma ilha, ele não sabe do que está acontecendo. E para ele ainda é o Sr. Maire. E aí ele diz o seguinte: em primeiro lugar, não diga nada a ninguém que sabe a meu respeito. Em segundo lugar, não procure saber mais do que sabe. E ele responde, né? Como quiser. Tenho certeza de que o senhor é incapaz de fazer qualquer coisa de menos honesto e que sempre foi boa pessoa. E depois, além disso, foi o senhor que me arrumou este lugar.
está no seu direito e eu me ponho à sua disposição. Então a gente respira um pouco mais tranquila de novo, né? Ele encontrou um lugar para ficar e tá em boas mãos, aparentemente. E aí a gente descobre no capítulo 10, né, onde se explica de que modo Javert se sentiu logrado. E a gente vai descobrir todo o trajeto que Javert fez para encontrar Jean de novo. E é assim a coisa mais surreal do mundo, né? Porque eu li e reli essa parte e eu fiquei, gente, o Javert, além de tudo, ele não é um bom detetive, né? As coisas caem no colo dele. Então é uma série de acasos que coloca ele de novo. Por mais que aconteçam coisas que ele vai investigar, né? É uma série de acasos que acabam entregando para ele as provas reais de que ele tá no caminho certo, sabe? É como quando ele acabou descobrindo que outro homem tinha sido preso no lugar do Madeleine, né? Ele vai lá pedir desculpas por ter denunciado ele, por ele ser Jean Valjean. E aí ele fala, nossa, foi mal, né? Achei que você era o ex-grilheta e na verdade você não é, porque ele foi preso. O que mostra a completa incompetência dele, né? Ele foi competente e foi incompetente, porque foi na verdade um feeling, né? Ele não tinha provas reais. Acabou que na perseguição ali do Sr. Madeleine ele acabou descobrindo algumas coisas, mas ele não tinha uma prova real, tanto que ele não teve como provar e acabou achando que ele estava errado mesmo, né? E aqui de novo, ele não tem provas cabíveis e, né, factuais. Uma série de acasos coloca ele de novo no rastro de Jean Valjean. E aí é isso, basicamente, né? Pobre Javert. Enfim, fato que uma série de coisas acontecem, ele acaba indo para Paris, lá ele acaba investigando uma série de coisas, se depara com a notícia da morte de Jean Valjean, e aí tem um rápido de Cosette, e ele acaba indo investigar, e, enfim, ele acaba descobrindo essa pessoa, né? O tal mendigo que dá esmolas e desconfiando dessa atitude. Na verdade, foi esse hábito do Jean Valjean que foi a coisa que mais denunciou ele, né? Quem mais faria isso? Só Jean Valjean. E aí tem uma coisa muito curiosa lá pra frente, que eu fiquei assim, meio embasbacada. Mais ou menos assim, ó. Acontece às vezes que a caça rompe o cerco, isto é, escapa mesmo com a matilha às costas. Então, os mais experimentados caçadores nada sabem explicar. Do Vivier, Ligneville e Desprez ficam boquiabertos. Em semelhante inconveniente, Hortonge exclamou: não é um cervo, é o diabo. Javert teve vontade de gritar algo semelhante, quando ele perde, né, o Jean Valjean de vista. Seu desapontamento teve um momento de raiva e desespero. E aí, aqui que chega, vamos lá. É verdade que Napoleão cometeu erros na guerra da Rússia, que Alexandre cometeu erros na guerra da Índia, que César cometeu erros na guerra da África, que Círio cometeu erros na guerra da Sítia e que Javert cometeu erros nesta perseguição movida contra Jean Valjean. Olha com quem ele tá. Olha. Dá essa sensação de equiparação, né? Como se Javert fosse algo semelhante a Napoleão, a Alexandre, a César, a Ciro. Eu fiquei muito... Sabe? Ainda tô assim, ainda não cheguei a uma conclusão. Mas veja bem essas companhias de Javert. E mais pra frente tem uma outra frase que me dá essa coisa, assim, né? Ele era em toda a força da palavra o que na arte da caça se chama de cão inteligente. Mas quem é perfeito? Os grandes estrategistas também têm seus eclipses. O que pra mim é uma coisa incrivelmente contraditória, né? Porque foi por acaso que ele encontrou Jean Valjean. Ele não teve nenhuma grande habilidade, nenhum grande dom de investigação para encontrar as migalhas deixadas pelo caminho. Apesar do narrador falar várias vezes das migalhas que Jean Valjean deixa, principalmente quando ele foge, né? Quando ele consegue fugir nadando e tudo mais, ele diz uma parte que foi possível encontrar sinais da passagem de Jean Valjean e tal. Mas o Javert não vai, assim... Aparentemente ele não faz essas investigações tão longas, né? Enfim, vou deixar o Javert quieto, coitado, deixa ele pra lá. Mas enfim, chegamos no final dessa parte, que tem esse último parágrafozinho, né? De manhãzinha, deixou 2 homens de sentinela e voltou à delegacia, envergonhado como um policial que se deixa apanhar por um ladrão. E aí na semana que vem a gente vai ler mais 2 livros, né? O livro 6º, que é o Petit Picpus é difícil. Eu sempre falo Pictus, mas Petit
Picpus. E o outro... E o livro 7º é o Parêntese. A gente lê mais esses dois e a gente tá quase acabando o livro da Cosette, porque daí vai ficar faltando só um, né? Se eu não me engano, o Petit Picpus é sobre conventos. Então, persevere, você vai... Não, até não li. Persevere, você vai conseguir. Vai ser legal quando você chegar do outro lado. É sempre legal quando a gente chega do outro lado. Você vê esse capítulo da perseguição? Foi muito legal. Eu, pelo menos, gostei muito. Menos a parte do Javert, eu passo, porque o Javert é muito chato. Mas, claramente, eu não gosto do Javert, né? Você já percebeu isso. Mas é isso. Você tá gostando? Me conta como é que você tá, o que você tá achando. Eu fiquei particularmente feliz depois que ele se salvou no jardim. Eu lembrava dessa cena da leitura, mas não era uma coisa assim tão emocionante. Dessa vez foi mais. Também porque eu acho que na releitura a gente tem uma leitura um pouco mais atenta, né? E aí acaba que, enfim, tô achando o máximo. Até as desgraças eu acho ótima. Mas vou continuar de olho em Javert, porque, poxa vida, né? Napoleão, olha o cara tentando amigo menos, né? Mas tá bom então, gente. Até semana que vem, então, na 10ª semana de leitura, ok? A gente tá indo rápido, né? Eu achei que é rápido. Logo, logo a gente acaba esse livrão. A gente já chegou, ó. Primeiro volume a gente já passou da metade. Então, estamos indo muito bem, eu acho. E se você estiver atrasado também, não tem problema. Vai tranquilo, se estiver no futuro também. O importante é a gente ler. A velocidade não é tão importante. Ok? Então, tchau.